Sucesso. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos e obrigada à Central Nutrition, que é minha parceira há um tempo. E eu costumo falar que quando eu entrei na Central, para falar um pouco sobre os produtos, avaliar os produtos, porque eu só entrei na marca porque eu acreditei. E para isso eu fui estudar cada produto. Eu fiquei passada, porque eu falei, todos os produtos eu vou usar para mulher. Não tem. Porque se a gente for pensar, vocês viram a aula de intestino. Quem tem mais alteração intestinal? Homem ou mulher? Mulher. Alteração de sono. Quem tem mais alteração de sono? Vocês acabaram de ver. Mulher. Então, hoje, o meu tema é saúde muscular. Mas eu poderia falar de tudo. E quando eu fui atrás de estudar, não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou ginecologista, me formei pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e comecei a minha carreira como obstetra, fiz muitos partos, eu calculo que mais de 5.000 partos, porque o meu foco era gestante, mas, assim como eu, minhas pacientes também envelheceram e não mais eram gestantes e eram essa mulher 40 a mais. Eu queria entender um pouco mais, deixei a obstetrícia em 2020, quando entrou a pandemia, eu decidi que eu ia focar na saúde da mulher, e aí eu fui estudar um pouco mais, entrei na pós-graduação de emagrecimento, de ciências da obesidade, porque eu costumo falar de que cada 10 mulheres, 11 querem emagrecer, e aí eu fui ver tudo que envolve a saúde da mulher, principalmente a mulher 40 a mais. Hoje, no meu consultório, mais de 90% são mulheres com mais de 40 anos, trato mulheres mais jovens, mas a maioria do meu foco é nessa idade. E a gente vai pensar que as alterações acontecem mais nessa idade. Vocês aqui vão estar com mulheres que estão envelhecendo e que precisam de ajuda. Eu sou speaker hoje da Biomedes, eu trabalho muito com a parte hormonal, a Biomedes é uma empresa de implantes absorvíveis, sou speaker da Renova, que é uma empresa de gineco-regenerativa, porque o hormônio tem a ver com a parte também da regenerativa da mulher que quer se cuidar um pouco mais, e eu sou professora da pós-graduação tanto da gineco-regenerativa quanto da hormonologia, e eu tenho um consultório em São José dos Campos há 24 anos. E aí, o que acabou de falar, né, esse gráfico mostra muito que a população está envelhecendo. A gente tem que em 1950, a expectativa de vida, por exemplo, na América Latina era de 48 anos. Em 2000, de 71. E aqui eles calculam que 2050 seria em torno de 80 anos. Então, a população está envelhecendo. Mas de que maneira que ela está envelhecendo? O que a gente quer propor para ela? A gente quer propor qualidade de vida. As mulheres estão envelhecendo e a gente sabe, vocês sabem que dados são esses? Que no mundo até 2030, 1 bilhão de mulheres vai ter? E no Brasil, 30 milhões? Vocês têm ideia? São mulheres na menopausa. A gente vai ter em 2030 1 bilhão de mulheres na menopausa. E no Brasil, 30 milhões. Impossível vocês não pegarem essas mulheres no consultório de vocês. Menopausa. E aí a gente pensa aqui, ó. E a mulher? Quem vive mais? Homem ou mulher? Mulher. A gente sabe que a expectativa de vida da mulher é de 79 anos. O do homem de 72. A mulher vive na menopausa, mais de 1/3 da vida dela vai passar na pós-menopausa. A média etária de mulher na menopausa é de 51 anos. Se a expectativa dela vai por volta dos 80 anos, ela vai passar 1/3 da vida. E elas estão pedindo socorro. Todos os dias eu respondo mulheres desesperadas na minha rede social, no consultório, pedindo ajuda. E poucos profissionais estão capazes de ajudar essas mulheres. Então, vocês aqui estão de parabéns, que em pleno sábado
estão aqui aprendendo, ajudando quem vai estar na frente de vocês. A expectativa da vida da mulher no Brasil, no início do século XX, era de menos de 30 anos. Ninguém se preocupava com a menopausa. A mulher entrava na menopausa e morria. Hoje, olha isso, só teve essa queda aqui em 2020, né, que foi por causa da pandemia, mas a expectativa de vida é muito alta. Em 1900, e não muito longe, né, 1904, um jornal colocou: o ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Uma velhinha de 42 anos era em 1900. Hoje, olha essa Adriana Miranda é uma mulher que eu conheci, em que ela voltar? Ela treina, olha como ela estava em 1990. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, não está clicando o vídeo. Tem um vídeo mostrando ela treinando. Essa foto é em 1990, ela está com 34 anos. Hoje ela tem 68 anos. Você tem que ir, porque o que está em jogo é o melhor cenário que existe: saúde, autoestima e qualidade de vida. A mulher que se ama, prate atividade física, não treina. Passa só. Ela tem 68 anos e é uma mulher que está muito bem, fazendo atividade física, treinando, se alimentando, suplementando e fazendo reposição hormonal. Menopausa, a gente não pode pausar. As mulheres precisam de ajuda. Então, e saúde muscular faz parte da nossa ajuda que a gente tem que dar para essas mulheres. Como que a gente vai ajudar elas? Alimentação, atividade física, suplementação e reposição hormonal. Esse quarteto, eu falo que é o quarteto das mulheres 40 a mais, que estão na menopausa, que precisam de ajuda. Alimentação, quem é nutricionista aqui? A maioria. Eu não vou falar de alimentação para vocês. Aliás, eu não falo de alimentação para minha paciente. Eu falo, dou uma ajuda para ela. Mas quem vai orientar ela, eu sempre indico a nutricionista. Médico está ali para acolher, falar um pouco de alimentação, está ajudando o básico. Mas vocês são experientes para propor qual a melhor dieta para paciente, como que vai ser feito. Vocês também têm que ajudar elas na parte da atividade física, de saber que a atividade física é fundamental e indicar atividade física para elas, uma suplementação do que vocês podem também ajudar e indicar médicos que façam reposição hormonal, porque faz parte da vida dessa mulher. Vocês, como nutricionistas, não podem negligenciar essa parte que é também importantíssimo. Não adianta vocês suplementar se essa mulher não repuser os hormônios adequados. Eu tenho uma sócia que é dermatologista. Ela fala, o que dermatologista tem a ver com hormônio, se é a parte de pele? Tem muito a ver. Porque não adianta ela fazer um bioestimulador de colágeno se a paciente não se alimenta bem, se não treina, se não suplementa e se não faz reposição hormonal. Então, todo mundo precisa saber o que deve ser feito para essa mulher que está chegando na sala de vocês. Perguntem se faz reposição hormonal. Perguntem qual o hormônio que está sendo usado, de que via de administração. Isso vai fazer diferença. E a gente sabe que o tratamento é individualizado. Alimentação, primeiro pilar, né. Eu falo para minha paciente, e isso é muito interessante, vocês falarem também, que quando a paciente chega na minha frente, eu falo para ela: "Eu vou propor algumas coisas para você, eu vou prescrever algumas coisas, só que 30% é minha responsabilidade, 70% é sua". Então a minha paciente, quando ela volta no retorno, eu falo: "Qual que foi o combinado?". Ela fala: 30, 70. Exatamente isso. Coloque a paciente como corresponsável do tratamento de vocês. Não adianta vocês fazerem uma dieta maravilhosa para ela, passar um monte de suplemento que um dia ela tomou, outro dia ela não tomou, tomou 2 dias seguidos. "Ah, eu não tomei ontem, tomei 2 dias o dobro hoje".
Coloque ela que o resultado só vai ser eficaz se ela cumprir a responsabilidade dela, na alimentação, no exercício físico, na suplementação, e se foi lá, procurou um médico, se iniciou reposição hormonal na vida dela. Aqui são as dicas que eu dou no consultório, que são básicas. Na verdade, assim, isso aqui é o básico do básico, para vocês é muito básico, mas eu falo para ela: beber água, controlar a porção, reduzir açúcares e alimentos processados, alimentos integrais, foco em refeições balanceadas. Então, são típicos, assim, que eu falo para minha paciente, que é o básico. Eu sempre indico uma nutricionista. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira com uma equipe multidisciplinar. Por isso que eu estou aqui falando para vocês, como médica, querendo trabalhar com a parte nutricional, eu sempre indico, algumas pacientes gostam mais de um foco da nutrição, outras outra, vão se identificar mais com uma nutricionista ou com outra, mas eu sempre indico passar numa nutricionista para adequar a alimentação, que é a melhor opção. Na menopausa. Menopausa é onde as mulheres experimentam sintomas, muitos sintomas. E alimentos ricos em fitoestrogênios, como soja, linhaça, vai aliviar os sintomas. Então, a mulher que está na menopausa, vocês têm que orientar ela alguns alimentos que possam melhorar os sintomas dessa mulher. Principalmente porque existem pacientes que não vão poder fazer reposição hormonal. Pacientes que têm contraindicação, que tiveram câncer de mama. Então, como que vocês vão ajudar essas mulheres? Não é porque ela não pode fazer reposição hormonal que tudo está perdido. Tem algumas coisas que podem ajudar na alimentação, na suplementação e, com certeza, atividade física. A mulher envelhece, o risco de doença cardíaca na mulher aumenta. Mulher tem muito medo do câncer quando envelhece, na menopausa. Mas eu costumo falar para minha paciente que o que mata mais mulher na menopausa é doença cardiovascular. Sabe quanto que mata mais? 8 vezes mais do que câncer de mama. Qual que é a segunda causa de mortalidade em mulher? Primeiro, cardiovascular. Segundo, fratura por osteoporose, fratura de fêmur por osteoporose. Mulher que tem baixa massa muscular e que desenvolve uma osteoporose e que cai porque quebrou o fêmur. Não é que caiu e quebrou o fêmur. Ela quebra o fêmur primeiro e cai. Então a gente precisa cuidar dessa massa muscular e dessa massa óssea. Mas doença cardiovascular mata muito mais a mulher na menopausa. A gente tem que fazer uma alimentação balanceada, rica em nutrientes nessa fase, é fundamental para a saúde das mulheres. Então, consultar um nutricionista, que vocês estão aqui, mas eu sempre indico consultar um nutricionista. Se a gente for pensar em atividade física, eu costumo falar para minha paciente que atividade física é inegociável e musculação é inegociável. A gente tem que falar isso para ela. Tem que frisar que a atividade física vai fazer parte da prescrição dela. Eu falo que eu escrevo no papel atividade física pelo menos 3 vezes por semana, em torno de 50 minutos a 1 hora por vez. Isso é inegociável, não tem jeito, não adianta. E não tem que ser fofo, não tem que ser treino fofo, tem que ser treino que dói. Uma paciente falou para mim: "Ai, mas eu não acho divertido". Não é divertido. Não tem que achar divertido, tem que ir e acabou. Você não é criança que, né, eu falo: "Tem que ir". E pronto. Qual é o benefício do exercício físico na menopausa? Controle do peso. Mulher na menopausa, o que que a gente vê? São mulheres que aumentam peso, perdem músculo, né, aumenta peso, perde músculo e perde osso, mulher na menopausa. A gente precisa fazer atividade física. Faz controle de peso, tem saúde óssea, tem saúde cardiovascular, saúde mental e emocional. Gestão de sintomas. Tem muitas pacientes que quando começam a fazer atividade física, colocam que a atividade física para ela foi terapia. E é. Atividade física tem que participar da saúde
integral e a saúde muscular dessa mulher vai fazer diferença na vida dela, na longevidade. Eu ponho isso para ela. Sabe o que eu falo? Para você conseguir, com 80 anos, ter autonomia, você tem que fazer atividade física. Você quer ou não quer depender de pessoas para te ajudar a levantar do sofá, a levantar da cama, a ir no banheiro? Falo para ela. E aí ela fala, ela não pensa nisso. A pessoa não pensa lá na frente com 80 anos, tendo que ter ajuda para ir no banheiro. E aí quando ela começa a pensar nisso, ela põe para ela que vou começar a fazer atividade física porque eu não quero depender de ninguém. E o tipo de exercício recomendado? Pode ser um aeróbico, treinamento de força, flexibilidade, exercício de impacto. Na verdade, eu costumo falar para a paciente que ela pode fazer o exercício que ela quiser e gostar, mas musculação é negociável. Posso fazer pilates? Pode. Pode nadar? Pode. Mas você vai fazer musculação 3 vezes por semana. Isso é inegociável. Hoje a gente sabe que musculação perde mais peso do que exercício aeróbico. Se a gente tiver que escolher um tipo de exercício para o emagrecimento, musculação. Vocês sabem que músculo tem um metabolismo mais acelerado do que gordura. Então, quanto mais massa muscular a paciente tiver, maior a chance de ela perder peso. Então, a musculação é inegociável. E a suplementação? Agora vamos chegar num ponto aí de suplemento para a saúde muscular. Eu vim falar para vocês de saúde muscular. Eu poderia falar de intestino, porque a mulher na menopausa piora o intestino, de sono, o Márcio estava falando do sono que piora nas fases de vida da mulher. A mulher na menopausa, qual que era a característica de sono na mulher na menopausa? A paciente chega na minha frente e fala: ai, Juliana, meu sono piorou. Eu tô acordando, eu falo, às 3 da manhã. 3, ela olha para minha cara e fala: como que você sabe? Porque 3 da manhã é o horário que a mulher na menopausa acorda por alteração do receptor da progesterona e da melatonina. Então, esse horário é típico da mulher na menopausa. Então, eu falo que eu poderia falar de tudo na mulher na menopausa, com todos os produtos que a Central Nutrition tem, mas aqui eu vou falar um pouco para vocês como que a gente pode usar a suplementação na saúde muscular. Aqui pensando que a suplementação pode ser ser uma consideração importante para mulheres 40 mais. Por quê? Porque existe mudança hormonal, diminuição da densidade óssea e alteração das necessidades nutricional. Por que que a mulher com envelhecimento, não só a mulher, mas o homem também, começa a sentir necessidade de ter uma suplementação maior? Porque existe alteração de absorção. A mulher começa, e o homem também, mas a mulher começa a ter uma alteração de absorção. E ela precisa suplementar. Claro que a alimentação primeiro. Mas os alimentos hoje conseguem dar o suporte total para essa mulher que está envelhecendo sem fazer uma suplementação? Não consegue. O paciente às vezes me pergunta: ah, Juliana, mas não dá para colocar tudo isso na alimentação? Eu falo: não dá. Não dá porque hoje os nossos alimentos são muito mais pobres, o solo é muito pior. Então, eu falo para ela: a sua avó morava na roça, com solo sem agrotóxicos, sem fertilizante, sem nada. Hoje em dia não. Além do envelhecimento, a gente saber que você não quer chegar naquela velhinha de 42 anos, você quer chegar naquela mulher de 68 anos ativa, você quer suplementar, você quer melhorar a qualidade de vida, quer melhorar a massa óssea. As mulheres de antigamente, com 60, 78, 70, 80 anos, eram obesas sarcopênicas. Hoje, o banco de músculo, a gente sabe o quanto que é importante. Então, a gente vai precisar suplementar. E esse é um trabalho, eu trouxe alguns artigos para vocês, mostrando por que que a gente deve suplementar e o que suplementar para a massa óssea. Então, essa é uma revisão sistemática sobre o impacto da nutrição e da possível suplementação na deficiência de complexos vitamínicos, ferro,
ácidos graxos ômega 3 e licopeno em relação ao aumento da morbidade em mulheres após a menopausa. Então, a gente sabe que as mulheres na pós-menopausa, com deficiências desses nutrientes, elas são mais vulneráveis a comorbidades. O que ela vai ter? Se ela tem deficiência desses nutrientes, ela vai ter mais eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças metabólicas, osteoporose, obesidade, câncer e doença neurodegenerativa como Parkinson e Alzheimer, depressão, declínio cognitivo, demência e acidente vascular cerebral. Olha quanta coisa, quanta comorbidade a mulher que tem deficiência nutricional pode ter. Concluímos que as mulheres após a menopausa tendem a ter uma probabilidade maior de sofrer de deficiências, a gente sabe disso, pela dificuldade de absorção em várias vitaminas e nutrientes, e, consequentemente, tem um risco aumentado de desenvolver morbidades e doenças crônicas. Alguém tem dúvida que a mulher 40 a mais precisa suplementar? E aí, eu trouxe alguns trabalhos falando de saúde muscular. Aqui é o efeito de um suplemento dietético pós-treino, multi-ingrediente na composição corporal e na força muscular. Então, eles pegaram as mulheres e compararam uma ingestão de bebida de carboidrato somente, só carboidrato, multi-ingrediente que tinha carboidrato, proteína do soro do leite, creatina, enriquecida de leucina, HMB e vitamina D3. E eles viram que com esse multi-ingrediente teve diminuição da massa de gordura, que é o que a gente quer, e aumento da massa sem gordura, que é um músculo. Juntamente com diferenças notáveis na redução da circunferência da cintura. A gente sabe que mulher na menopausa aumenta a gordura, principalmente abdominal, perde cintura. Então, esse multi-ingrediente faz com que melhore e reduza a circunferência da cintura e melhorias no desempenho de salto, eles viram. Então, o que a gente tem que pensar? Treinou, pós-treino, não é comer só carboidrato, tem que ter proteína, e suplementação pós-treino. Aqui também outro estudo mostrando que em mulheres obesas, sarcopênicas, que é o que a gente vê bastante no consultório, a suplementação da proteína de soro de leite, leucina e vitamina D para preservar a massa magra durante uma dieta de baixa caloria. Não adianta o paciente fazer uma dieta com baixa caloria e perder músculo. Então, a suplementação, principalmente nessa mulher, é muito importante. Então, se a gente fizer uma ingestão adequada de proteína e suplementação com proteína de soro, leucina, deve ser promovido para manter a massa muscular e melhorar a força muscular em mulheres na pós-menopausa com obesidade sarcopênica. Mulheres que querem emagrecer, elas têm medo elas estão fazendo dieta, elas têm medo de suplementar. Então, sempre elas perguntam assim: ai, doutora, mas esse suplemento não engorda? Então, tem que mostrar para elas com esses trabalhos que vai ajudar ela no emagrecimento. Aqui o efeito do suplemento de aminoácidos contendo vitaminas no sintoma da menopausa e alterações da pele. Então, é um estudo randomizado, duplo cego. Então, o que eles viram? Que eles controlaram com placebo e viram que suplementos contendo 3 tipos de aminoácido, leucina, glutamina e arginina, e 11 tipos de vitamina, melhoraram os sintomas da menopausa e alterações relacionadas à idade da pele, que são as rugas. Então, além de melhorar sintoma, melhora também a pele. Então, a gente tem que ir atrás de aminoácidos. E o triptofano? Né? Falou-se do triptofano no sono, falou-se do triptofano no intestino, e a mulher aqui é um estudo mostrando como a mulher piora a constipação funcional, né? A gente sabe disso, e esse estudo é um estudo que analisou que mulheres com diminuição do triptofano têm mais constipação intestinal do que mulheres que não têm diminuição do triptofano. Então, além do triptofano ajudar no sono, vai também ajudar
essas mulheres na constipação intestinal e na desbiose. Aqui, peptídeo de colágeno. Se a gente for pensar, então eu falei um pouco dos aminoácidos que melhoram massa muscular. E o peptídeo de colágeno? Todo mundo tem um pouco de dúvida, as pacientes mesmo. O peptídeo de colágeno funciona, não funciona? Aqui mostrando que funciona. Melhora a composição corporal, síntese de colágeno, recuperação de lesão articular e exercício. Então, eles colocam que em conjunto com o exercício, eu sempre coloco que tem que ser feito com exercício, não adianta. Pode ser benéfica para o tratamento de distúrbios aí de osso e articular. Isso provavelmente se deve aos efeitos estimulantes do peptídeo de colágeno e do exercício nos tecidos conjuntivos, melhorando a estrutura e as capacidades de suporte de carga. Qual a quantidade? Guarda esse número, 15 gramas por dia. 15 gramas por dia seria suficiente de peptídeo de colágeno. As proteínas dietéticas osteomoduladoras de peptídeo também, mostrando que o peptídeo de colágeno são peptídeos ativos, melhorando doença óssea, como osteoporose, osteoartrite, câncer ósseo e outras sem impactos negativos, a gente sabe da qualidade de vida, especialmente em mulheres mais velhas após a menopausa. Então, tem evidência que peptídeo pode melhorar aí positivamente a saúde óssea, modificando os fatores de risco para doenças ósseas. Então, falei de peptídeo de colágeno, falei de aminoácido e agora creatina. Eu acho que se a gente pensar em saúde muscular, são 3 coisas que a gente tem que pensar: aminoácido, peptídeo de colágeno e creatina. Benefício da creatina, acho que todos sabem, nutricionista sabe muito mais do que médico em si, mas é um dos suplementos que eu não deixo a minha paciente sair sem prescrição, porque a gente melhora a performance, faz ganho muscular, melhora a recuperação, tem função neurológica. Então, assim, não tem como qualquer pessoa não tomar creatina. Então, creatina é um dos suplementos que faz parte da minha lista, que quando a paciente pergunta, eu quero que não pode faltar. Creatina é um deles. Aqui mostrando a suplementação de creatina na saúde da mulher. Então, é a suplementação da creatina entre mulheres pré-menopausa, então especificamente para mulheres nessa idade, parece ser eficaz para melhorar a força e desempenho do exercício. As mulheres na pós-menopausa também podem experimentar benefícios no tamanho e função do músculo esquelético, ao consumir até altas doses de creatina. E efeitos favoráveis no osso quando combinados com treinamento de resistência. Então, músculo e osso, creatina é fundamental. Aqui é um estudo mostrando a qualidade de vida em mulheres na pós-menopausa e associação com sarcopenia. É um estudo que mostra que colocaram um questionário para as mulheres para ver a qualidade de vida delas. E eles viram que as mulheres com têm sarcopenia têm uma qualidade de vida muito inferior do que as que não têm sarcopenia. Então, não podemos deixar essa mulher perder o músculo de jeito nenhum. Então, aqui, na verdade, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, é a explicação desse estudo, mostrando que as mulheres pioram muito a qualidade de vida quando estão sarcopênicas. Então, não deixem suas pacientes perderem músculo. Façam elas ganharem músculo. E para isso, eu acho que a Central está aí com um produto impressionante, né? A gente sabe que creatina é o que eu falo para as minhas pacientes usarem, na dosagem de 3 a 5 gramas ao dia, qualquer horário. Todo mundo fala, que horas que eu tomo creatina? O importante é tomar, né? Posso tomar pós-treino? Pode. Posso tomar sem treinar? Pode. Então, assim, é exatamente isso. Creatina pode tomar qualquer horário. Não tem gosto, creatina se faz um scoopzinho, gente. Então, creatina, não deixem as suas pacientes ficarem sem creatina. E aí, pensando no peptídeo de colágeno, a Central Nutrition tem o Colpuri, que na verdade, lembra que eu falei quantos gramas são necessários de peptídeo de colágeno?
15, vocês estão espertos. Aqui, o Colpure tem 14,4. Aprovado? Aprovado. 14,4 seria suficiente para manter aí todos os benefícios do peptídeo de colágeno. Eu gosto muito do creatine, porque aí eu estou unindo os dois. Assim como o Márcio falou, tem protocolos de união de dois, a gente pode unir a creatina com peptídeo de colágeno. E o creatina é isso. Olha só, quanto que tem de peptídeo de colágeno? 14,4 a 16,4 cada scoop. E de creatina, 3 gramas. Então, é o produto que eu normalmente indico para as minhas pacientes, porque algumas querem minimizar o que toma. Então, eu falei, toma o creatina porque tem peptídeo de colágeno junto com a creatina. E aminoácido? Olha o que eu falei para vocês. A gente sabe que quando consumimos proteínas, elas são quebradas em aminoácidos essenciais durante o processo digestivo e reutilizados pelo nosso corpo para a síntese proteica. Isso acontece na mulher mais velha? Muitas vezes não. À medida que envelhecemos, o corpo se torna menos eficiente na digestão e na absorção de proteínas, o que pode levar à perda de massa muscular, impactando nossa força, mobilidade e independência. Então, os aminoácidos essenciais demonstraram uma taxa de absorção de 99%, enquanto as proteínas de origem animal apresentaram uma absorção bem menor. Olha quanto que absorve, 48%. E aí a gente vai indicar para quem? Aminoácido. Atleta, praticante de atividade física, pessoas que visam hipertrofia, dietas restritivas, pessoas que sofrem com perda de massa muscular, mulheres, 40 a mais, restrições alimentares, dificuldade de absorção de nutrientes e recuperação pós-cirúrgica. E o que tem o amino? Eu falei para vocês da leucina, falei da metionina, do triptofano. Olha os aminoácidos essenciais que fazem parte do amino. E o mais legal que eu vejo desse produto é que ele não dá estufamento. Muitas mulheres não querem tomar whey protein por causa de estufamento, por causa da lactose, por causa do glúten. Tem vários fatores que as minhas pacientes têm um pouco de restrição, muitas delas. O amino não causa distensão, é fácil de digestão. Eu falo, pode misturar no suco, pode misturar na água, bate com fruta, é muito fácil tomar. E um sachê. Então, a gente vai indicar em idoso, em desbiose, atividade física, em vegano, pós-cirúrgico. Então, olha só. E olha os aminoácidos, olha a qualidade em termos de aminoácidos essenciais que vai ter. Então, vocês estão saindo daqui pensando exatamente nisso. O que vocês vão propor para massa muscular, aminoácido, peptídeos de colágeno, creatina. São 3 coisas que não pode faltar na prescrição de vocês para essa mulher, para longevidade. E a reposição hormonal. Não vou falar de reposição hormonal aqui, porque não dá tempo, mas a reposição hormonal é fundamental e eu quero que vocês saiam daqui para toda mulher 40 a mais, e não só a mulher que está na menopausa, a mulher na transição menopausal. A transição menopausal, ela começa 10 anos antes da menopausa. Então, a mulher começa a ter oscilação hormonal, começa a ter sintomas que pioram a qualidade de vida dela, mas os exames estão normais. E elas vão passar com muitos médicos, vão falar, mas eu passei com o médico, e ele me disse que eu não tenho nada, que eu estou ótima. Mas ela está na transição menopausal e ela está tendo oscilação hormonal. Essa mulher, a orientação que a gente dá, procure outros profissionais. Procure profissionais que estudam a mulher na transição menopausal e menopausa, porque essa mulher já tem trabalhos mostrando que é na transição menopausal que se deve iniciar o equilíbrio hormonal. Ela vai ter mais benefício neuroprotetor, cardioprotetor, iniciando a reposição hormonal e o equilíbrio hormonal na transição. Ela não precisa esperar 12 meses sem menstruar, caracterizar a menopausa para iniciar a reposição hormonal.
E a reposição hormonal a gente vai fazer por vários motivos. E eu explico para minha paciente que eu vou melhorar os sintomas dela, vou melhorar o risco cardiovascular, vou melhorar o risco de osteoporose e sarcopenia, vou melhorar o risco de demência. Mulheres têm mais Alzheimer que homens por conta da deficiência de estrogênio. E não aumenta o risco de câncer. Eu falo que eu tiro o elefante branco da sala, porque o mito do câncer é imenso e hoje a gente tem comprovação que reposição hormonal não aumenta o risco para câncer. Então eu vou melhorar até, inclusive, todos os riscos das outras doenças para essas mulheres, que é o que mais mata essa mulher. E aí, como que eu vou fazer reposição hormonal? Hoje a gente usa várias vias de administração, a escolha individual, em comprimido, em adesivo, em gel ou nos implantes hormonais. E o mais interessante é que é individual. Tanto a via de administração, quanto a dosagem e o que usar, depende de cada mulher. Então, mas eu quero muito que vocês pensem toda vez que vocês estiverem atendendo uma mulher acima dos 35 anos, 40 anos, com alguma queixa relacionada a sintomas de transição, encaminhar para iniciar um equilíbrio hormonal. E aqui estou terminando, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pensar e quer envelhecer. Essa é uma paciente que se cuida, treina, suplementa e faz reposição hormonal desde os 48 anos. Ela faz reposição hormonal. Essa paciente hoje ela é minha paciente há 6 anos. Ela iniciou a reposição hormonal lá com o doutor Elcimar Coutinho, na Bahia, faz implantes hormonais desde essa idade. Ela faz implante hormonal, nunca parou. Olha a bioimpedância dela, não sei se dá muito para vocês verem, eu não falei a idade dela ainda, mas ela tem uma massa muscular com mais que o dobro de gordura, ela tem 28 quilos de massa muscular, ela tem 13 quilos de gordura, ela tem uma porcentagem de gordura corporal de 20%. Olha a densitometria. Aqui está no verde lá, acima do normal. Uma densitometria que não tem nem osteopenia. É uma mulher que não toma um medicamento, nem para pressão, nem para colesterol, nem para nada. Essa mulher, hoje, ela está com 81 anos. Ela faz 82 anos em julho. Essa foto é dela agora. Então, como que a gente quer envelhecer? Eu quero envelhecer, sim. E pensando nisso, eu, como médica, eu procuro me cuidar, procuro fazer atividade física. Hoje eu tenho 51 anos, estou na menopausa, faço reposição hormonal, faço suplementação, me alimento adequadamente, treino, e eu sempre, o mais interessante é, treine e leve as pessoas que estão ao redor com vocês. Meu marido tá aí, ó, tá lá atrás, mas ele pedala comigo, ele tem 66 anos e ele tá super bem de termos de massa muscular, porque a gente se cuida. Essa é uma prova que a gente fez de bicicleta na Itália, na Toscana, a gente pedala. Um dos exercícios que eu gosto bastante de orientar as pacientes, além da musculação, é o pedal. O pedal não tem impacto, ganha massa muscular, porque já foi comprovado que o músculo do quadríceps é o principal para poder fazer ganho de massa muscular. E a bicicleta é um excelente exercício. Nessa prova, a gente chegou, tinha uma bandeira do Brasil, a gente tirou uma foto e a gente ganhou em primeiro lugar, numa prova que era um casal. O casal tinha que largar junto e chegar junto. Então, tinha pontuação, a gente acabou ganhando, foi na Toscana. Então, por que eu quero trazer isso para vocês? Porque a gente é exemplo. Vocês têm que ser exemplo para as pacientes de vocês. Vocês têm que fazer, não é aquilo que vocês falam, é aquilo que vocês fazem. Isso eu levo para minha casa. Hoje eu tenho 2 filhos, esse é o meu mais velho que está aqui, a minha nora,
e meu uma caçula, tô eu e o meu marido do lado. A gente está pedalando num pedal que tem no alto de um prédio lá em São José dos Campos. Então, o exemplo leva não só as pacientes quererem fazer, porque tem você como exemplo, como família. Então, aqui é minha equipe, eu também faço isso para minha equipe. A equipe no consultório são 15 funcionários, a gente treina, a gente leva todo mundo para treinar, que é um treino. A gente fez um projeto que chama Projeto Deusa, onde elas tinham que emagrecer e tinham que treinar. Ali em cima é minha festa de 50 anos. E eu vou terminar falando 2 frases. Primeiro aqui, meu marido, que me acompanha, me apoia em tudo com os meus filhos e minha nora. Terminando assim, uma mulher saudável é aquela que se cuida com amor, prioriza seu bem-estar e busca equilíbrio em todas as áreas da vida, lembrando que o autocuidado é o primeiro passo para viver plenamente. Então aqui é meu pai e minha mãe. Meu pai teve uma demência de Lewy, perdeu muito músculo, é uma demência que perde muscular, mas até o final da vida, ele faleceu em julho do ano passado. Ele suplementou não só via oral, mas injetável também, e teve uma qualidade de vida por conta da suplementação. Minha mãe hoje treina. Aqui, minha família, somos uma família de 8 filhos, do mesmo pai e da minha mesma mãe. E aqui são os meninos. Envelhecer é um privilégio que nos brinda sabedoria e força. Abrace cada etapa da vida como uma oportunidade para florescer e brilhar ainda mais. Obrigada.